Olá pessoal, continuando então o projeto a partir do último vídeo que nós gravamos. Nós tínhamos terminado de digitar o código calcula parcela mensais. Lembrando que aqui na classe parcela, cada uma das propriedades de um objeto que vai ser instanciado a partir dessa classe, todas as propriedades são privadas. Então, para a gente conseguir ter acesso a esses valores fora dessa classe, a gente precisa criar um método para retornar esses valores. Esse método, a gente vai então criar um método chamado getDados. Só que, para não retornar os dados exatamente da forma que estão, eu gostaria que eles fossem retornados utilizando o símbolo de moeda, no caso o símbolo em reais, né? Então, para isso eu vou colocar aqui um getDados formatados. Para isso eu vou construir ou criar, né, ou declarar um vetor de dados vazio, ok? Lembrando que quando eu estou trabalhando aqui a classe parcela se refere a uma parcela especificamente, né, de um mês. E eu vou pegar esse vetor vazio e vou adicionar dentro dele, na primeira posição do vetor, o número da parcela. Então, estou adicionando aqui o número da parcela. Depois, na segunda posição do vetor, eu vou adicionar o valor da parcela. E aí eu vou colocar usar um método chamado toLocallyString. Basicamente, pessoal, eu só quero converter a string que está lá dentro para uma string contendo essas informações em moeda, no caso brasileira. Aqui dentro do local string eu vou colocar no formato de português BR, o estilo que seja formatado no estilo de moeda e que esta moeda seja em real. Depois eu só vou copiar isso aqui para as demais linhas, para não precisar ficar digitando tudo isso novamente. Então aqui eu tenho o valor, a amortização, juros e o saldo. Inseri tudo isso dentro do vetor e vou retornar esse vetor com os dados. Lembrando então que aqui são os dados, esses dados que a gente tem aqui da parcela: número, valor, amortização, juros e saldo, dentro de um vetor. Cada elemento do vetor é uma propriedade. Salvei. Voltando aqui para a nossa tabela ou para a nossa classe de financiamento, eu vou criar um método para exibir as parcelas. Eu quero que elas sejam exibidas no nosso HTML. Então, esse método exibe parcelas. Eu vou pegar e criar uma variável local que basicamente é uma cópia do vetor de parcelas que a gente já tem aqui na classe. Só que eu vou pegar e copiar só do segundo elemento em diante. Eu vou excluir, copiar sem o primeiro elemento, porque o primeiro elemento é essa parcela que os valores estão todos zerados e só o saldo devedor que está armazenado, que eu falei que chamei de parcela zero. Mas para o usuário é interessante analisar a partir da parcela 1, que é onde a gente realmente vai constar o valor da parcela a ser pago. Então eu faço aqui, pego o vetor de parcelas que tem disponível e usando esse método slice, eu quero que ele comece a copiar o vetor de parcelas dessa classe a partir da posição 1, ou seja, a posição 0 será ignorada. Aqui dentro do for, eu vou criar uma constante parcela
para percorrer o meu vetor de parcelas local, que eu acabei de fazer uma cópia. E agora eu preciso, para cada dado que eu for pegar lá do objeto parcela, eu quero inserir aqui dentro do MegaHTML na forma de uma tabela. Então eu venho aqui no index.html e vou criar uma tabela vazia aqui, logo após o meu select. Vou colocar um elemento de parágrafo aqui só para a tabela ficar longe do... ter um espaço entre a tabela e esses campos, né, o botão calcular ali, por exemplo. Vou colocar então aqui o elemento tabela. Dentro do nosso elemento tabela, vou colocar o cabeçalho da tabela. No cabeçalho da tabela, vou inserir uma linha. E dentro dessa linha, eu vou colocar então essas células de cabeçalho, onde vai ser o número da parcela. Copiar e colar aqui para ficar mais fácil. Número da parcela, valor da parcela, amortização, juros e saldo devedor. Então aqui aparece o cabeçalho da nossa tabela. Para essa tabela ficar um estilo um pouquinho diferente, eu vou adicionar aqui o nosso código CSS, algumas informações sobre a tabela, como o estilo da borda, a cor branca. Também vou adicionar um espaço aqui entre as colunas da tabela. A gente tem agora um espaçamento aqui e essa borda em volta da tabela. Observe que a gente não tem nada ainda de corpo da tabela, né? Eu coloquei só o cabeçalho. Então aqui embaixo, após esse elemento do cabeçalho da tabela, eu vou criar o corpo da nossa tabela. No corpo da tabela é onde serão inseridas as linhas com cada parcela. Eu vou identificar esse elemento que é o corpo da tabela com esse D para a gente conseguir manipular ele utilizando o JavaScript. Então aqui na nossa aba de financiamento, onde está trabalhando com a classe financiamento, o que a gente vai fazer é, nós precisamos primeiro ter acesso ao corpo da tabela. Eu vou fazer isso lá no nosso arquivo index.js, onde eu já estou manipulando outros elementos HTML. Corpo, tabela, recebe, documents.querySelector. E vou pegar exatamente o elemento com esse mesmo ID. Aqui então no meu código responsável pela classe financiamento, eu posso então criar uma constante aqui, que é uma linha da tabela. Essa linha recebe o objeto corpo tabela e a partir desse objeto eu vou inserir uma linha no final, sempre no final do elemento corpo da tabela. Esse -1 indica que eu quero inserir uma linha no final. Nesse momento, o que eu fiz, pessoal, foi inserir uma linha vazia dentro do elemento corpo da tabela. Ok? Se nós salvarmos isso aqui tudo,
vocês vão ver que aqui na nossa árvore DOM, a gente tem o elemento HTML body. Aqui a gente tem nosso elemento table. Dentro do elemento table tem o tBody. Então, dentro desse tBody, esse é o objeto, corpo da tabela, obtive esse elemento HTML e foi inserida uma linha no final. Nesse caso aqui não tem nenhuma linha, vai ser a primeira linha, mas depois, com esse for continuar executando, serão inseridas sempre linhas no final. Inicialmente aqui foi inserida uma linha vazia. E agora, dentro dessa linha, a gente vai fazer um outro for para ir colocando cada uma dessas células da linha que corresponde às propriedades da parcela que a gente obteve utilizando o getDados, no caso o getDados formatados. Então aqui eu uso criar uma constante chamada dado da nossa parcela. Lembra que a parcela é esse elemento aqui, que é um elemento do vetor de parcelas. Aqui tem uma cópia do vetor de parcelas com todas as parcelas. Aqui é uma parcela individualmente. Para cada parcela dessa individualmente, eu utilizo o getDados formatados. Ok? Que é o que nós escrevemos aqui. Ele é um método da classe parcela. Esse elemento é um objeto da classe parcela, porque esse vetor é um vetor que guarda objetos da classe parcela. Feito isso, criar uma constante aqui, uma variável local chamada célula, e eu pego essa linha vazia que está aqui, que eu acabei de inserir uma linha vazia na tabela. Nessa linha vazia, eu vou inserir uma célula no final. Esse parâmetro -1 aqui, esse argumento -1, desculpa, quer dizer que vai inserir no primeiro momento uma célula aqui, depois aqui, sempre no final, sempre após a última célula que já foi inserida. Aqui eu inseri uma célula vazia e dentro dessa célula, dessa variável local que eu criei, eu vou inserir um conteúdo, que é o dado que a gente obteve aqui no for. Lembra que o for é aqui do getDados formatados. O getDados formatados, isso aqui é um vetor de dados que traz dentro dele, cada um dos elementos desse vetor é uma propriedade da classe parcela. Como eu estou obtendo esses dados formatados na forma de vetor, esse for pega e percorre esse vetor pegando individualmente cada elemento do vetor. Então, na primeira vez, o for vai pegar o número, daí na segunda iteração ele pega o valor, depois a amortização, juros, saldo e insere dentro do conteúdo da célula aqui do elemento HTML.